professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E a gente vai falar de conflitos no Oriente Médio mais recentes pós 11 de setembro. Bom, a gente viu bastante sobre a guerra do Iraque e a gente tem que entender que essa guerra tem alguns contextos, né? Uma guerra que ela é caracterizada, a gente viu que ela é uma resposta, que o Iraque é colocado como o eixo do mal e que existe uma justificativa dentro da doutrina Bush de tentar combater o Iraque, e aí a justificativa de que o Iraque estaria desenvolvendo armas de destruição em massa e estaria facilitando o desenvolvimento de células terroristas da Al-Qaeda. Só que existem algumas questões ali que são questões militares, que são questões econômicas que vão envolver. Primeiro, que existe o interesse das petroleiras pelo controle do Iraque. É bom lembrar que o Iraque tem um grande reservatório de petróleo. Existe a ideia de uma abertura econômica maior para a presença de construtoras. A própria indústria bélica gosta bastante de guerra, né, porque vive disso. E existe uma logística militar de ocupação da região e, principalmente, o Iraque é caracterizado, a guerra do Iraque, pela existência de mercenários, ou seja, muitas empresas militares de segurança que são utilizadas para entrar em guerra e não justamente o exército local. Isso gerou uma série de problemas, porque os métodos utilizados por esses mercenários não são os métodos mais humanos, né, pensando nos direitos humanos. Depois de um tempo a comunidade internacional descobriu, isso cria uma série de problemas que são típicos da região. Também foi uma guerra violenta e também vai gerar aí as sementes dos problemas que a gente vê hoje em dia. Bom, existe um problema aí sobre a justificativa para a invasão do Iraque. Quando a gente fala de Saddam Hussein, que é essa figura aqui, né, que a gente viu que ele tem uma ideia de é um ditador, ficou no poder tanto tempo e tal, ele é um ditador, tem vários problemas, ele foi morto, né, foi condenado à morte. Só que, assim como o Saddam Hussein, existem outros ditadores que são aliados dos Estados Unidos e que continuam no poder. Então, existe uma diferença entre quem é um ditador que deve ser combatido e quem não é, né? Então, nesse caso, é uma questão bastante importante. E várias dúvidas surgiram depois da invasão do Iraque. Então, primeiro que as provas da ligação comprovada do governo iraquiano com o 11 de setembro nunca surgiram. E também as armas de destruição em massa, como se foram colocadas, também nunca surgiram. Agora, a instabilidade política foi uma configuração. É bom lembrar que a cultura do Oriente Médio é um pouco diferente da nossa. Então, o modelo político que se desenvolve ele também acaba sendo diferente. A retirada do Saddam Hussein, na verdade, enfraqueceu mais ainda a sociedade, que ficou bastante instável, e essa ideia de democratização do Iraque não funcionou como se esperava. Então, assim que os Estados Unidos retiraram suas tropas, né, e demoraram muito tempo para conseguir retirar, né? Você vê que eles vão invadir em 2003, só vão retirar as tropas próximo a 2011, mesmo assim mantém algum tipo de controle, né? A guerra vai acabar, você ainda tem apoio. Isso foi extremamente caro para os Estados Unidos e gerou uma instabilidade muito grande, e como a gente já viu, ele começa a semear aí um problema grande de insatisfação da população perante a presença ocidental, então que vai criando como acaba virando uma semente para o ódio que vai se instalar constantemente na região. Bom, existe aí também a questão dos curdos. Por que é importante falar dos curdos? Porque quando a gente fala de Estado Islâmico, que é muito atual, que é o que a gente tem visto, que são as principais formas principais de atentado, lembrando que o Estado Islâmico, ele na verdade vem de uma dissidência, né, que a gente chama também de ISIS, né? O Estado Islâmico seria Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Ele é uma dissidência da Al-Qaeda, porque ele acreditava que a Al-Qaeda não era radical o suficiente nas suas definições. Então você tem o surgimento desse Estado Islâmico, que diferente da Al-Qaeda, ele ocupa uma região. Só que quem vai fazer frente a esse Estado Islâmico, quem está fazendo frente a esse Estado Islâmico são os curdos, que são uma minoria étnica e que defendem a existência do Kurdistão. Hoje existe um problema aí, principalmente com a Turquia. Eles vão ocupar aqui essa região que vai pegar uma parte do Iraque. Eles têm uma parte do Iraque que é cedida, mas você tem aí um problema grande de reconhecimento deles e o processo grande de conflito, né? O próprio Saddam Hussein, durante muito tempo, quis acabar com os curdos, né? Fazer um extermínio dos curdos. A Turquia não aceita, então você tem um grande problema. Só que eles acabam se configurando como importantes, porque hoje em dia eles são os que mais fazem frente contra o avanço do Estado Islâmico. Então existe um conflito aí se a Turquia vai ou não vai apoiar
a formação do Kurdistão uma ideia principal, e você tem aí um conflito, assim como você tem com a Palestina, conflitos étnicos que vão surgir nesse momento. E, por fim, a gente tem os conflitos mais recentes no Oriente Médio, que são a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, uma série de manifestações populares que vão se disseminar principalmente nas redes sociais e que são fruto da insatisfação com os grandes regimes. Ela vai começar na Tunísia, né? E ela começa a partir do momento que um vendedor de frutas que teve sua mercadoria apreendida e que estava tentando legalizar, e com toda a burocracia, com todo um Estado, ele ficou tão revoltado que ele resolveu botar fogo no próprio corpo como uma forma de protesto. Ele morreu fazendo isso, e ele começou a gerar uma grande manifestação popular que foi derrubando vários e vários ditadores e vários regimes fechados. O problema é que nem sempre o regime que sobe é um regime que resolve o problema. É o caso que a gente tem no Egito mesmo. Mas a Primavera Árabe ela pode ser definida como um conjunto de manifestações populares que tem origem na insatisfação, né, na busca e na vontade por melhorias e democratização do seu processo. Então a gente mostra e dá para perceber que o Oriente Médio é uma região bastante tensa, com muitos problemas, e aí você tem uma série de lutas populares e de objetivos grandes para isso, né? Então foi uma atrás da outra, ela vai começar, e eles chamam de primavera, seria um momento onde a democracia está se instalando nesses regimes. No caso da Primavera Árabe, como a gente viu, a origem da disseminação dessa comunicação são as redes sociais, né? Muitos encontros, como a maioria dos eventos hoje em dia políticos tem origem nas redes sociais, muitos dos encontros, dos manifestos, inclusive da passagem de informação para o mundo ocidental, vem da conversa utilizando essas ferramentas, né? A utilização da internet. E nesse caso vai ter uma figura, um papel principal na disseminação desse tipo de manifestação. Bom, essa é a figura do Saddam Hussein. Ele é uma figura importante nos conflitos pós-11 de setembro, apesar de ele não ter sido ligado diretamente. A imagem, a presença do Iraque, né, a participação do Iraque nesses conflitos, ela é bastante nebulosa, né, o quanto ele participou ou não. E por si só ele é uma figura emblemática, né, ele representa um ditador que no momento foi apoiado pelos Estados Unidos, num segundo momento ele vira uma das personificações do mal, né, um dos personagens perseguidos pelo governo americano, então ele acaba simbolizando bastante desses conflitos que a gente vai ver pela frente, que a gente viu pela frente. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!